Olá pessoal, eu sou o professor Manuel Brandão. Estou gravando esse tutorial para aqueles que estão dando seus primeiros passos por esta viagem interessante e proveitosa que é o GeoGebra. Trataremos aqui de algumas construções básicas feitas neste programa. Pois bem, ao clicar no link que ficou na descrição deste vídeo, você chega a esta tela que nós estamos, a tela do GeoGebra Online, onde nós vamos ver as aplicações mais básicas. Em uma próxima oportunidade, nós faremos outras construções mais elaboradas. A primeira necessidade, ou a primeira indicação, é que nós coloquemos o nosso GeoGebra no centro da tela. É bom quadricular também. Aqui você pode quadricular a sua tela de tal modo que se torne mais fácil o nosso trabalho. Clicando aqui novamente, ele recolhe essa guia. Do lado de cá nós temos uma janela onde vão aparecendo as construções que nós vamos fazendo. Daqui a pouco nós vamos fechar essa janela, porque para o nosso intuito de hoje ela não é tão importante. Já vimos que esse primeiro botão aqui disponível na barra de ferramentas serve para mexermos os objetos, para deslocarmos os objetos, e passamos agora para esse pontinho. Ele tem aqui o ponto em um objeto, vincular e desvincular ponto, oportunamente nós trataremos do assunto, ponto de intersecção, ponto médio e etc. Então, se nós pegarmos este ícone e clicarmos aqui em qualquer lugar da nossa tela, nós vamos criando pontos. Veja, aqui criou o ponto A, e o ponto A tem as coordenadas -3, 3. É para isso que serve essa janelinha, tá? Se nós criarmos aqui, por exemplo, o ponto B, tem as coordenadas de 5, 5, 2. Se nós quisermos ligar, nós sabemos que por dois pontos passa uma única reta. Então, nós pegamos aqui a reta, passando por A e passando por B. Veja que ela não tem fim na nossa tela é limitada, mas a reta é infinita. Se nós quisermos fazer uma reta paralela com essa primeira reta, a gente vem aqui no conjunto de retas. Reta paralela. Eu quero uma reta paralela com esta reta, passando por aqui. Aí tem uma reta paralela. Se nós quisermos uma reta perpendicular, nós buscamos a reta perpendicular. Aqui está a reta perpendicular com esta daqui, passando pelo ponto B, certo? Se nós quisermos um segmento de reta, ele pode sair, por exemplo, do ponto C para o ponto B, ou poderia sair do ponto A para o ponto C. Percebam que aqui nós fizemos um desenho, um ângulo, aliás, acabou definindo um triângulo. Nós podemos, por exemplo, medir aqui os ângulos desse triângulo. Vamos fazer isso. Aqui tem várias medidas. A medida de ângulo. Aqui é para você criar o ângulo com a amplitude que você deseja. Daqui a pouco nós mostraremos isso. Distância, área, inclinação. Vamos aqui medir os ângulos desse triângulo. Se nós fizermos isso aqui, ó, o ângulo que começa em B, passa por C e vai até A. Olha lá. Para mim foi indesejado. Eu acabei medindo um ângulo de 225 graus externo ao triângulo. Não era esse o desejo. Ora, se não desejo isso, posso voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo. Ou posso apagar. Agora vamos voltar aqui. Voltamos, vamos fazer, nós fizemos BCA e mediu aqui por fora. Então, se nós fizermos o contrário, ACB, nós conseguiremos o nosso intuito. Está aí medido. Vamos movimentá-lo aqui para sair dessa penumbra. Difícil de enxergar. Deixa ele aqui com 135. Olha, preste bem atenção. Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180. Aqui você percebe que foram criadas cada uma das construções, as retas, por exemplo, com suas equações, etc. Eu vou fechar essa janela porque, como anunciamos anteriormente, ela não é interessante para a abordagem que nós estamos fazendo hoje. Vamos medir os outros ângulos.
Então vamos medir aqui o ângulo começado em C, que passa por B e vai até A. Aí está o ângulo, deu 57 graus, daqui a pouco a gente tira ele daí. E mais um ângulo que começa em B, que passa por A e vai para C, que deu 18,43. Se nós somarmos 18,43 com mais 26,57 com mais 135, veremos que chegaremos aos 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Falei anteriormente que nós poderíamos voltar aqui quando queremos desconstruir, digamos assim, ou apagar uma construção recente, ou que nós poderíamos simplesmente apagar. Apagar seria o seguinte: você clica com o botão direito sobre o objeto e aqui você tem apagar. Então você clica sobre o objeto e vai em apagar. Aqui novamente clica sobre o objeto e apaga. Então nós vamos apagar todos esses para reiniciar novas construções que são básicas e que vale a pena nesse primeiro momento você passar a conhecê-las. Sobrou aqui o ponto A e o ponto B nós podemos retirar. Muito bem. Eu falava anteriormente com vocês a respeito deste ícone. Nós temos aqui, ó, polígonos, por exemplo. Se nós quisermos aqui criar um exemplo, um polígono à mão livre, você vai poder criar assim. Aqui, por exemplo, criei aqui, se eu quiser fechar aqui, eu faço um triângulo. E se eu quiser vir por aqui, posso fazer um quadrado. Veja que se eu fechar aqui, nós faríamos um quadrado. Mas eu também posso fazer um triângulo aqui. Aqui seria um polígono convexo, mas eu posso também criar um polígono côncavo. Por exemplo, aqui acabei criando um polígono côncavo. Nós temos condições de medir os ângulos, como nós já mostramos. Temos condições de medir as distâncias, como temos condições de medir a área. Por exemplo, se nós medirmos aqui de A até B, nós chegaremos que de A a B é igual a 2. Isso é óbvio, já estava visualizado, já está visto aqui, que nós temos um espaço de 2. Agora, se nós quisermos, por exemplo, determinar a área, basta clicarmos aqui e está determinada a área. Pegamos aqui a área, clicamos, naturalmente, botão direito mesmo, e nós temos que a área da figura ABCDE é igual a 3. Tá? Então, são algumas outras construções também válidas. É importante lembrarmos que a tela do GeoGebra nos oferece aqui um plano cartesiano. Temos aqui eixo X, eixo Y, e assim sendo, nos permite a distribuição de pontos. Vamos supor que queiramos distribuir os pontos que estão aí na tela. Ponto A, 1, 2. Então vamos construir aqui o ponto A, 1, 2. Ponto B, menos 3, 1. Ou melhor, menos 3, menos 1. O ponto C, 1, menos 2. Ponto C, 1 e menos 2. O ponto D, 2, menos 2. O ponto D, ou melhor, ponto E, 3 e 2. Vamos lá, o ponto E, 3, 1, 2. Agora nós podemos pegar, por exemplo, um polígono livre, não pode ser um polígono regular, polígono livre, e a gente liga esses pontos na ordem que foram construídos, ou seja, na ordem alfabética. De A gente liga para B, de B para C, de C para D, de D para E. De E, obviamente, para A, fechando assim o circuito e definindo o nosso polígono. Agora nós podemos medir, como você já sabe, nós podemos medir a área deste polígono. Aqui está a área de 14 centímetros quadrados. Nós podemos medir a distância entre seus pontos, ou seja, o tamanho dos seus lados.
aqui o tamanho dos seus lados. Se nós clicarmos aqui, ó, nós temos, deu BA igual a 5, segmento BA igual a 5. Se clicarmos em cima do próprio segmento, ele determinou, chamou esse segmento de segmento A, perceba, mas também igual a 5. Tanto você pode medir clicando nos pontos, você tem a distância entre os pontos, quanto você pode medir clicando em cima do próprio segmento. Mas se você clicar em cima do próprio segmento, ele te dará a medida do segmento. Por exemplo, se nós clicarmos aqui, se você somar todos estes segmentos, você tem o perímetro. Por definição, você tem o perímetro. E assim, eu deixo por aqui essas instruções iniciais, na esperança de que aqueles que se derem ao prazer de conhecer o GeoGebra possa dar seus primeiros passos. Daqui a pouco são vocês que estarão me ensinando e com certeza terei prazer de com vocês aprender. Tudo em nome do saber. Vamos em frente.